31 de janeiro de 2005, Rio de Janeiro, Brasil. Coerência da pena de morte. Paz. É com pesar que li o artigo Mortes na Inquisição, na seção História, e com um pesar ainda maior que descubro que a minha Igreja Católica, a qual tanto já defendi contra tantos ataques de satanistas, de ateus, de judeus, de protestantes, é realmente a favor da pena de morte. Ah, meu Deus, diga-me que não é verdade. Digam-me que a interpretação oficial da Igreja do Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, não é a da defesa da pena de morte, porque eu sei que não é esta a interpretação correta. Antes fosse um erro de Orlando Fedeli, mas este infelizmente não é um erro, é a verdade. E agora, que farei? Continuarei na igreja? Tudo o que posso fazer é tentar fazê-lo enxergar a real interpretação do citado versículo. Com certeza deve haver algum motivo para a interpretação errada que não sei se é a mesma da igreja. Interpretação. Os santos são aqueles que devem se deixar levar pelos seus carrascos. Os santos devem se deixar levar à própria morte. Numa de minhas Bíblias está assim: transcrição do versículo. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Em outra Bíblia, a edição Ave Maria, há até mesmo uma observação em relação a esse versículo, que você não colocou por inteiro, o que corta seu sentido verdadeiro. Versículo 10, parte integral desta Bíblia. Quem procura prender será preso. Quem matar pela espada deve ser morto. Pode-se traduzir também: quem é feito prisioneiro, que se deixe levar. Não se deve recorrer à violência contra as perseguições, mas avivar até o heroísmo a confiança em Deus, segundo o conselho do Divino Mestre, em São Mateus, capítulo 26, versículo 52. É uma profunda sabedoria. Ora, veja como fica sem sentido a tua interpretação, que infelizmente ainda é a oficial. Seria ela a oficial? Os santos então seriam aqueles que deveriam matar e prender seus adversários. E esta interpretação fica mais ridícula ainda quando dizes que Jesus, o Mestre, defendia a pena de morte. Que absurdo! Vejamos então São Mateus capítulo 26, versículo 52. Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Preciso ser mais claro? Lê de novo. Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Está tão claro. Quem será morto é aquele que usar da violência. É aquele que impor a morte ao seu irmão. E você ainda defende a pena de morte? Vê que absurdo tremendo! Como pode haver a aceitação da pena de morte baseada nesse versículo? Aliás, não só neste versículo. Como pode alguém dizer que Jesus defende a pena de morte? Isto é inconcebível. Vejamos o que o Papa tem a dizer sobre esse assunto. E isto foi extraído do site oficial do Vaticano. O valor da vida. Um diálogo autêntico entre as culturas não pode deixar de incentivar, para além do sentimento de respeito mútuo, uma viva sensibilidade pelo valor da vida. A vida humana não pode ser vista como um objeto que se possa dispor arbitrariamente, mas como a realidade mais sagrada e inviolável que exista sobre a face da terra. Não pode haver paz quando falta a salvaguarda deste bem fundamental. Não se pode invocar a paz e desprezar a vida. O nosso tempo conhece exemplos luminosos de generosidade e dedicação ao serviço da vida, mas também o triste cenário de centenas de milhões de homens expostos, por crueldade ou por indiferença, a um destino doloroso e brutal. Trata-se de uma trágica espiral de morte que compreende homicídios, suicídios, abortos, eutanásia e ainda as práticas de mutilação, as torturas físicas e psicológicas, as formas de injusta coação, a prisão arbitrária, o recurso desnecessário
a pena de morte, as deportações, a escravatura, a prostituição, o comércio de mulheres e de crianças. A esta lista há de acrescentar as práticas irresponsáveis de engenharia genética, tais como a clonação e o uso de embriões humanos para a investigação, procurando justificá-las com um apelo ilegítimo à liberdade, ao avanço da cultura, ao fomento do progresso humano. Ângelus, domingo, 12 de dezembro de 1999. Depois do Ângelus. Nesta noite, no Coliseu, haverá uma manifestação que se insere na campanha mundial em favor da anulação da pena de morte. O grande jubileu é uma ocasião privilegiada para promover no mundo formas sempre mais amadurecidas de respeito da vida e da dignidade de toda a pessoa. Renovo, portanto, o meu apelo para a abolição da pena de morte, uma vez que os casos de absoluta necessidade de supressão do réu já são muito raros, se não mesmo praticamente inexistentes. Discurso a um grupo de bispos dos Estados Unidos, de 14 de novembro de 1998. Catecismo da Igreja Católica, número 2267. Não ficou claro? Então vamos repetir. Haverá uma manifestação que se insere na campanha mundial em favor da anulação da pena de morte. Renovo, portanto, o meu apelo para a abolição da pena de morte. Palavras do Santo Papa João Paulo II. Ele diz, nas Reconciliatio et Penitentia, a importância do perdão e que a pena de morte não é perdão, é o oposto. Qualquer criança sabe disso. Enfim, termino com duas palavras de Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Que, afinal, são também ditas por Jesus quando ele fala os mandamentos para um jovem rico. Espero que vocês percebam a minha verdadeira intenção em corrigi-los, pois que aqui muitas pessoas podem entrar e não pode haver risco de aprenderem as Sagradas Escrituras de modo errado. Que o verdadeiro Espírito Santo haja sobre ti e te encaminhe à plena luz, não apenas sobre ti, mas sobre mim e sobre todos nós. Amém. Observação. Trate melhor seus irmãos, que são de outras religiões ou opiniões, porque muitos não são fariseus. Somos todos filhos do mesmo Pai. Muitos entram no site para mostrar aquilo que pensam sobre a igreja, e por mais desagradável que sejam seus pontos de vista, eles não necessariamente têm más intenções e têm o direito de assim pensarem. Muitos não entram aqui para um combate. Entram para conhecer a igreja e para testá-los, e se são mal recebidos por vós, então vocês já perdem a razão. Isso não é um espaço para o leitor? Por que fazer disso um campo de combate? A vida é um campo de combate. Conversemos na paz e na humildade e não por armas brancas. Senão, deveriam então mudar o nome do espaço do leitor para campo de combates. Estou falando sério, pois que as pessoas que já não têm conhecimento suficiente vão certamente se sentir ofendidas com essas ironias. Muito prezado, salve Maria. Sua carta é uma contradição só. Você admite que estou certo ao defender a pena de morte e que a Igreja Católica defende oficialmente a pena de morte, pois me escreve, com um pesar ainda maior que descubro que a minha Igreja Católica, a qual tanto já defendi contra tantos ataques, satanistas, ateus, judeus, evangélicos, é realmente a favor da pena de morte. Ah, meu Deus, diga-me que não é verdade. Diga-me que a interpretação oficial da Igreja do Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, não é a da defesa da pena de morte, porque eu sei que não é esta a interpretação correta. Antes fosse um erro de Orlando Fedeli, mas este, infelizmente, não é um erro, é a verdade. E me pergunta, que farei? Ué,
Você só deve fazer uma coisa: jogar fora a sua opinião errada e aceitar o que a Igreja ensina oficialmente, até mesmo no Novo Catecismo da Igreja Católica, editado por ordem do Papa João Paulo II, onde se lê: preservar o bem comum da sociedade exige que o agressor se prive das possibilidades de prejudicar a outrem. A este título, o ensinamento tradicional da Igreja reconheceu como fundamental o direito e o dever da legítima autoridade pública de infligir penas proporcionadas à gravidade dos delitos, sem excluir, em casos de extrema gravidade, a pena de morte. Catecismo da Igreja Católica, número 2266. E sobre as interpretações absurdas que você dá aos textos bíblicos para salvar a sua opinião, que você, como os protestantes, quer colocar acima do ensinamento da Igreja, peço-lhe que leia tudo o que há sobre isso no site Monfort, pois já provei que todos os seus alegados são sofismas muito chinfrins. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.